Você já percebeu que às vezes a vida fica repetindo as mesmas situações? Mudam as pessoas, os cenários, mas os desafios sempre são muito parecidos. E eu vou além. Quando você olha para a história dos seus pais, ou até mesmo dos seus avós, percebe que alguns padrões que eles têm se repetem na sua vida também. Eu nunca vou me esquecer do dia que a cliente chegou até mim porque ela estava cansada de viver relacionamentos onde ela era traída. Quando começamos a olhar mais a fundo, a fazer uma escavação e buscar a história dela, ela percebeu que a sua mãe havia passado pela mesma situação e a sua avó também. E foi nesse momento que ela disse: eu quero dar um basta nisso. Eu quero entender o que em mim ainda atrai esse tipo de relacionamento e o que eu preciso fazer para encerrar esse ciclo agora. E é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Como a espiritualidade pode te ajudar a encerrar padrões repetitivos e criar uma nova realidade para a sua vida. Se você não me conhece, eu estou Pamiele Ortiz, terapeuta e professora de autoconhecimento e espiritualidade. Aqui no meu canal eu trago insights e conteúdos profundos para você que está comprometida com o seu processo de desenvolvimento pessoal e espiritual. Se esses assuntos te interessam e se a sua energia ressoa com a minha, eu já convido você a se inscrever no meu canal. Padrões são comportamentos, pensamentos ou emoções que se repetem na nossa vida. E muitas vezes sem que a gente perceba. Por exemplo, se você se envolve constantemente com pessoas que não te valorizam, ou se sente insegura em situações muito parecidas, ou até mesmo vive passando por desafios financeiros recorrentes. Tudo isso são padrões se repetindo. Esses padrões geralmente têm origem lá no passado, em experiências difíceis, traumas, ou até mesmo na forma em que fomos educados ou condicionados pela nossa família. O nosso cérebro, para nos proteger, cria respostas automáticas. Só que com o tempo, essas respostas, elas viram ciclos que se repetem, mesmo quando a gente não quer. E tem um ponto muito importante aqui. A sua mente subconsciente sempre vai buscar situações, lugares, relações que são conhecidas para você. Isso acontece porque lá no fundo o que é conhecido parece seguro, mesmo que não seja saudável, mesmo que não seja agradável. Quando surge algo novo, algo diferente, é como se a sua mente, o seu corpo, o seu eu sobrevivente gritasse: cuidado, isso é perigoso. Mas quando é algo que você já viveu, que você já vivenciou, que você já testemunhou, se é algo que você já conhece, existe uma falsa sensação de segurança. Como se você já soubesse lidar com essa situação, como se você já soubesse qual é o próximo ponto, o que vai acontecer depois, como lidar com tudo isso. Agora olha só, tudo aquilo que existe dentro de você, pensamentos, emoções, crenças, é energia. E energia vibra. E tudo aquilo que você vibra, você atrai. Isso significa que os padrões que repetem na sua vida são muitas vezes um reflexo do que você está carregando internamente. Então, se você se sente constantemente insegura ou acha que você não é o suficiente, você pode atrair pessoas ou situações que reforçam a sua insegurança. Se existe raiva ou ressentimento dentro de você, pode acabar vivendo conflitos ou situações que despertem esse sentimento repetidamente. Se há medo de você se conectar com alguém ou de se expor, você pode perceber que você tem se afastado ou até mesmo se envolve em relações que não fluem. Então, se você quer quebrar esses padrões, você precisa mergulhar dentro de você, identificar a origem, de onde que eles estão vindo e descobrir qual é o benefício de você continuar mantendo esse padrão. Você precisa identificar que aprendizado você precisa acessar, integrar para você quebrar esse ciclo. Qual virtude você precisa integrar para você encerrar esse ciclo. Um ponto que eu quero que você saiba, que não é para você entrar num estado de culpa.
Não é sobre culpa, é sobre consciência. Quando você percebe que algo tem se repetido no externo, é um reflexo do que está dentro. E aqui que é a virada de chave. É aqui que você retoma o seu poder. Porque é a partir dessa consciência que você pode trabalhar as suas crenças, as suas emoções, as suas feridas emocionais. Aqui é o ponto de partida para você encerrar esses ciclos e começar a atrair circunstâncias e situações diferentes. Então, se você quer quebrar um padrão repetitivo na sua vida, o primeiro passo é você ter consciência de quais são esses padrões que estão se repetindo na sua vida. O que é que está te incomodando? E da onde que eles vêm? E a partir dessa consciência, você pode, inclusive, ter a ajuda da espiritualidade para te ajudar a encerrar esses padrões, a quebrar esses ciclos limitantes. E quando eu falo de espiritualidade, não é uma religião, mas a espiritualidade sendo um caminho de autoconhecimento e de liberação interna. É sobre começar a olhar para dentro, perceber o que está se repetindo e começar a transformar de dentro para fora. E existem muitas formas de você fazer isso. Uma delas é a meditação. É através da meditação que você consegue fazer um exercício de se auto-observar, identificar quais são os seus pensamentos, fazer uma investigação interna. Então você pode começar a fazendo perguntas para você, como por exemplo, quando esse padrão começou? É algo da minha infância? É algo que eu vi nos meus pais e acabei repetindo? Isso é realmente meu ou só estou honrando esse padrão para me sentir pertencente? Nos meus atendimentos eu vejo muito isso. Pessoas que carregam padrões porque lá no fundo elas têm medo de serem diferentes da família, medo de escrever uma nova história e parecer ou sentir que está traindo a história da família. Eu me lembro de uma moça que me buscou nos meus atendimentos, que o sonho dela era trabalhar em banco. Ela passou por muitas entrevistas, mas ela nunca conseguia seguir adiante. Quando nós fomos investigar mais a fundo, nós descobrimos que existia um medo dentro dela. Um medo de ser diferente dos pais, que tinham profissões, vou pôr aqui entre aspas, mais simples. Ela acreditava que se ela conseguisse aquele emprego, ela estaria desonrando a família. Ela estava carregando a crença de que para ganhar dinheiro preciso muito suor, muito esforço, e que era impossível prosperar fazendo aquilo que amava. Então ela descobriu que lá no fundo ela estava se sabotando porque ela tinha medo de, se ela conseguir aquele emprego, é como se ela estivesse desonrando todo o esforço, todo o suor que os pais dela tiveram para criar ela. E essas respostas só foram possíveis a partir do momento que ela se permitiu olhar para dentro. Quando ela se permitiu mergulhar para se auto-observar e se conhecer. E espiritualidade é autoconhecimento, e autoconhecimento é espiritualidade. Porém, também é possível contar com o auxílio da espiritualidade dos seres que estão em outras dimensões, nos outros planos. Nos atendimentos espirituais que eu realizo, eu testemunho seres de luz, equipes de cura, as egrégoras que trabalham para as deusas, atuando para transmutar as energias que mantêm a pessoa ainda presa em padrões repetitivos. Eu lembro de um caso logo no início da minha carreira, quando eu comecei a atender, uma das primeiras pessoas que eu atendi, de uma cliente que ela me trazia que ela sempre se relacionava com homens abusivos. Ela carregava uma crença central de que os homens não prestam, que o amor machuca. E durante o atendimento, a equipe espiritual conectou ela a uma consciência mais elevada, reprogramando a sua mente e trazendo novas crenças mais alinhadas, mostrando para o seu corpo, mas também para sua mente, que sim, existem homens amorosos, respeitosos e íntegros, que sim, existem relacionamentos saudáveis, que é possível encontrar uma pessoa compatível. Além disso, nesse tratamento, a equipe espiritual trabalhou na liberação de choques e traumas que mantinham a cliente presa às emoções, sensações, ao local e até mesmo às pessoas que haviam causado um grande sofrimento nela, pessoas na qual ela havia se relacionado.
É como se a espiritualidade, ela trabalhasse na liberação de tudo que conectava ela, aquela sensação de sofrimento, de dor, de abuso. E essa transmutação no nível de alma abriu um verdadeiro portal de transformação. Ela se fortaleceu internamente, conseguiu perdoar, deixar o passado para trás, recebeu novas reprogramações mentais e com esse processo de entrega, abriu-se para novos caminhos. Hoje ela continua comigo nos atendimentos, conheceu, como ela mesma diz, a sua alma gêmea, estão noivos, vivem num relacionamento saudável e compatível. Então sim, a espiritualidade também pode nos auxiliar nessa quebra de padrões. Inclusive, a espiritualidade pode nos auxiliar naquelas situações, naqueles padrões que nós não enxergamos, porque muitas vezes nós estamos aqui, atrás dos véus da ilusão. E a espiritualidade libera o que precisa ser liberado. Eles limpam aquilo que está impedindo você de avançar, de evoluir, quando você se abre para vivenciar um atendimento espiritual. No meu caso, o Alquimia da Alma é como entregar uma chave. A sua intenção é essa chave. E ao entregá-la, a espiritualidade acessa o seu coração, identifica quais pesos você está carregando, o que precisa ser limpo, o que precisa ser liberado, o que precisa ser ativado em você. E eu, como terapeuta, eu sou um canal que transmite o que foi feito, te trazendo clareza do que foi tratado e muito mais. A espiritualidade nos lembra que nós não estamos sozinhas. Sempre é possível reescrever a sua história. E eu estou aqui para te auxiliar nesse processo. Que você tenha coragem de encerrar ciclos que já não fazem mais sentido e a sabedoria para abrir espaço para viver a vida que realmente merece. Agora me conta aqui nos comentários qual padrão você sente que está pronta para transformar. E se esse vídeo tocou o seu coração, já deixa aqui a sua curtida, o seu like e compartilha esse vídeo com aquela pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Assim, a gente espalha mais cura e mais consciência. Até o próximo vídeo. Gratidão!